Prezados irmãos e irmãs, mais uma vez aqui estamos reunidos para participar desta reunião. É com muita alegria que saúdo a todos, desejando a paz do nosso Senhor. A esta paz, a qual nosso Divino Mestre afirmou: a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, mas a paz celestial. E é o que eu desejo, em nome da Santa Avó Rosa, em nome do profeta irmão Aldo e de todo o reino dos céus, que cada um dos irmãos tenham esta paz no vosso espírito. Que esta paz reine no seu lar, na sua família. E hoje, nesta reunião de domingo de Ramos, nós teremos uma oportunidade de relembrar, rememorar o magnífico ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Ele veio para nos trazer a salvação. Então, cada um dos irmãos e irmãs, aí no seu lar, compartilhando desta reunião online, possa estar com a sua atenção voltada a todo o ato desta reunião. Que a sua pessoa possa compreender o grande amor de Deus de enviar o teu Filho amado, nos trazer a religação, a nova aliança por meio do ministério de Jesus Cristo, a qual Ele fez algo extraordinário por nós, deu a sua vida pela nossa vida. Então este é o meu desejo, que cada um dos irmãos possam no transcorrer desta reunião alimentar, fortalecer a tua alma, o teu espírito, com a graça, a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo e de todos os seus santos gloriosos. Para isto, eu convido por gentileza que todos a estarem em reverência para orarmos, suplicando toda a graça, toda a bênção dos céus para o ato de nossa reunião. Com a sua cabeça curvada, seus olhos fechados, em reverência, oremos. Glorioso e eterno Pai, muito felizes estamos nesta oportunidade, Pai, reunidos em espírito e verdade, na comunhão perfeita do Teu amor, para podermos mais uma vez participar da reunião de nossa igreja, reunião esta que muitos irmãos estão acompanhando nos seus lares, estão neste momento também com muita fé, suplicando dos céus o entendimento, a compreensão das mensagens que serão transmitidas, da palavra que serão ensinada a cada um dos nossos irmãos e irmãs. Por isso eu peço ao Senhor, ó Pai, que derrame a Tua graça, derrame a Tua bênção para todos os atos desta reunião, dando sabedoria aos nossos irmãos e irmãs, aos jovens, às nossas crianças, para que sejam cada dia perfeitos e zelosos de boas obras. Assim, ó Jesus bendito, nosso Divino Mestre, hoje teremos este momento tão significativo de relembrar que há mais de 2000 anos o Senhor sobre esta terra caminhou, trazendo-nos a mais perfeita em matéria de religião, proclamando o reino dos céus, o Evangelho, a palavra que transforma, palavra que salva. Por isso, ó Jesus, peço ao Senhor sabedoria, entendimento, compreensão a respeito do Teu ministério, da Tua obra de redenção e salvação. Tendo confiança que o Senhor já estás a nos abençoar neste momento, bem como a Senhora Mãe Virgem Maria, coautora desta obra do Divino Mestre, a Senhora querida Mãe, suplicamos que esteja entre nós, dando-nos a compreensão, dando-nos entendimento sobre esta vida gloriosa, que é uma vida consagrada ao reino dos céus, buscando a cada dia o objetivo principal de nossa salvação. Por isso, ó Mãe, guarde, ampare a cada um de nós. A Senhora Santa e Querida Avó Rosa,
neste momento, dando início a esta reunião em nossa sede, sendo transmitida aos nossos irmãos. Querida Vó Rosa, peço à Senhora, com o teu poder, possa levar o conforto, levar o alento a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando neste momento. Ao Senhor querido profeta, irmão Aldo, santo de grande poder e autoridade, querido Primaz, anjo de luz em nossas vidas. Irmão Aldo, abençoe os atos desta reunião. Como ministro da mesma, entrego em tuas santas mãos, que o Senhor nos dê a direção perfeita e que possamos assim compartilhar desta mensagem a compreensão da obra desta igreja, do ministério de Jesus e de todas as suas promessas que hoje nós contemplamos e somos bem-aventurados pelas bênçãos reservadas aos filhos de Deus. Que assim sejamos cada vez mais perfeitos e zelosos em nossas obras, tendo esta fé na certeza da presença dos anjos em cada lar, em cada família, entre nós. Eu declaro esta reunião iniciada para a honra, louvor e glória do reino dos céus. Amém. Nós cantaremos o hino de número 1 de nosso inário, intitulado Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma, a sã doutrina, e a nossa força andarmos sempre na verdade. Na sequência, cantaremos com o número 190 de nosso inário, o hino intitulado Promessa dos Céus. Na sequência, cantaremos mais um hino de nosso inário, de número 164, intitulado Sempre Avante. Nos
Prosseguindo a nossa reunião, nós iremos acompanhar mais duas apresentações pelos componentes deste coral, a cantar o primeiro hino, intitulado Semeador. Eis que o dia desponta, feliz eu saio a andar, e a semente da vida aos corações semear. Jesus semear. E lançou a semente a toda a gente, aos corações, mas junto ao caminho, naves espinhos, poderosos são. Então a semente dificilmente pode nascer. Se nascer pouquinho, junto ao caminho, torna a Enquanto o dia caminha, eu continuo a andar, e a semente da vida aos corações semear. Por Jesus semear. a sementeira em boa areia, fértil lugar, em almas piedosas, simples, formosa, que saiba amar. Então a semente viçosamente brota e produz Na santidade, na humildade do meu Jesus.
frutos da santidade, da humildade.
vos dou, não como o mundo dá. São palavras de Jesus que hoje vem me confortar. Um dia aqui nesta terra viveu um menino iluminado que fora por Deus enviado, profecia sagrada realizou. Seu nome era Jesus de Nazaré e seu ministério relembramos com fé. Trajetória divina, história de amor, foi o legado que Jesus nos deixou. A minha paz vos dou, não como o mundo dá. São palavras de Jesus que hoje vem me confortar. Jesus, príncipe da paz, a paz ensinou, a paz propagou, fazendo-nos compreender que a verdadeira paz só de Deus pode vir. Ao longo dos seus sermões, naquelas montanhas por onde passava, a todos ele pregava e sua santa paz a todos dava. A minha paz vos dou, não como o mundo dá. São palavras de Jesus que hoje vem me confortar. Esta história de paz hoje se renova entre o povo do Senhor. Ecoa no universo, colorindo este mundo de trevas e dor, através da Igreja Apostólica e do ministério do Santo Primaz, representando Jesus e a Santa Vó Rosa, o Consolador. A minha paz vos dou, não como o mundo dá. São palavras de Jesus que hoje vem me confortar. E hoje o Santo Primaz espalha a divina paz. É como Cristo aqui presente, nosso santo anjo da paz. Anjo da paz, vem trazer a paz divina para iluminar o mundo e abençoar as criaturas. Que essa paz perdure em cada coração, que cada ser descubra sua santa vocação e possa cultivar a verdadeira paz e possa semear a paz por toda a vida, a paz em todos os lares, a todos os irmãos, a paz que faz amigos, a paz em cada coração. Santo anjo da paz, esteja em cada coração, em cada coração.
Queridos irmãos e irmãs, os internautas que estão acompanhando esta reunião de domingo, no momento muito oportuno e precioso em que nós estamos compartilhando do aprendizado, da interpretação do Evangelho do Reino dos Céus, a doutrina desta Igreja Apostólica. Por isso, tenho a alegria de poder neste momento passar a fazer a leitura da mensagem publicada em nosso boletim, uma mensagem muito importante e fundamental para a nossa vida, para que tenhamos uma vida perfeita diante de Deus e entre a sociedade, entre o nosso lar, na nossa família. Esta mensagem tem o título A Importância da Gratidão, onde diz: estimados irmãos apostólicos, a mensagem de hoje é sobre a gratidão, que é um sentimento poderoso e verdadeiramente transformador, porque nos leva a reconhecermos e valorizarmos o que é bom, em especial o bem maior que é Deus e seus santos. A virtude da gratidão nos leva a identificarmos as coisas boas que acontecem conosco, com as pessoas que estão próximas de nós. Nossa vida é uma verdadeira bênção que recebemos de Deus, por isso nada melhor do que demonstrar toda a nossa gratidão. A saúde, a paz, a fé, a felicidade, entre outras, são consequências de uma vida equilibrada, irmãos, e nos princípios de Deus. E a oração, o louvor, são formas diárias de agradecimento, de reconhecimento por tudo que nós temos e recebemos em nossa vida. Lembre-se, para ter uma fé verdadeira, esta deve nascer da esperança, crescer na obediência às leis de Deus e ao Evangelho de Jesus. Atualmente, na doutrina que Jesus nos trouxe, através da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e manifestar a nossa gratidão. Mesmo nos momentos difíceis, não podemos deixar de agradecer a Deus, pois são lições de vida que aprendemos a cada dia. Diz o apóstolo São Paulo, que quando ele está fraco, aí é que se torna forte, porque é na fraqueza que mais precisamos da graça e da força de Deus, e é então que recebemos em toda a sua plenitude. Observem este salmo muito bonito. O Senhor é minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exalta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Nosso Deus, através de seus santos, é capaz de agir nas horas mais difíceis, de nos livrar das situações mais perigosas. Ele é a nossa força, é o nosso escudo. Quantos livramentos já recebemos? Quantas portas foram abertas? Certamente são incontáveis. Nosso Deus não mede bênçãos, Ele nos ama incondicionalmente e só temos a agradecer em toda a nossa vida. Vamos recordar um milagre relatado no Evangelho de São Lucas, no Novo Testamento, da cura de 10 leprosos. Este é um dos milagres feitos por Jesus quando esteve entre nós no seu corpo físico. De acordo com as Escrituras, aconteceu que indo Jesus a Jerusalém,
passando pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro dele 10 leprosos, os quais passaram de longe, aliás, pararam de longe. E naquela época, as pessoas que eram portadoras da lepra eram condenadas a viverem afastadas, isoladas, tinham que deixar suas famílias e ir morar num local junto somente com outros doentes. E ocorreu que os 10 leprosos de longe levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo-os, teve compaixão. Disse para eles irem e mostrarem aos sacerdotes que estavam curados. E aconteceu que de fato, indo eles, ficaram limpos. E um deles, que era um samaritano, vendo que estava curado, ele voltou, glorificando a Deus em alta voz. E chegando próximo de Jesus, ele caiu aos seus pés, com o rosto no chão, dando-lhe graças. E vendo Jesus, a atitude, a gratidão dele, perguntou o mestre: não foram 10 os limpos? Aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Em seguida disse a ele para levantar-se e seguir, pois a sua fé o salvou. A gratidão ou agradecimento é o fato de reconhecimento de uma pessoa a Deus, aos seus santos, ou a alguém que lhe fez um benefício, um favor, um auxílio, uma gentileza, enfim, que lhe proporcionou coisas boas. E é o normal sempre agradecer, ter gratidão para com o benfeitor, como o leproso fez a Deus. A palavra obrigado é uma forma educada de gratidão, que os nossos pais, professores, nos ensinaram desde cedo, para agradecermos por qualquer coisa que alguém nos faça ou nos dê, sendo um ato normal de uma boa educação. Gratidão é agradecimento. Reconhecimento é a ação de graça, é ser grato, como os salmos eram gratidões a Deus, do grande salmista Davi, por tudo que Deus lhe fazia na vida, embora só tenha chegado a nós as letras dos salmos, na verdade, eles eram verdadeiros hinos de gratidão, cantados ao som da harpa do grande salmista. E em um desses salmos diz: celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra. Servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu rebanho e do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome, pois o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A sua verdade dura de geração em
geração. Portanto, como filhos agradecidos, devemos dar gratidão, reconhecimento, adoração ao Senhor Deus, aos seus santos em oração, louvor, pois lhe é de direito. Reflitam, irmãos, sobre a vida de um verdadeiro apostólico, filho de Deus, nesta sociedade que tende a ter a maioria que pretende receber algo, tomar posse de uma bênção e não se lembram de agradecer ou de retribuir. Por isso que devemos ser um exemplo nesta sociedade, juntamente para despertar os corações sinceros, humildes, que é o verdadeiro amor ao próximo. O gesto de gratidão, de reconhecimento faz parte da educação religiosa deste povo, pois tem a base, o alicerce no Evangelho do Divino Mestre, do Consolador e do Santo Pastor, através da mensagem de fé e de esperança. A gratidão faz bem a quem recebe o agradecimento, mas faz muito bem para quem agradece e não esquece do que recebeu, pois gera uma sensação de bem-estar. E assim também é no sentido espiritual. Nós devemos lembrar de tudo que recebemos de Deus e de seus santos em nosso favor e prestar o nosso reconhecimento, louvor e adoração. Deus, através de sua justiça e juízo perfeito, não esquece o que fizemos. Por isso devemos fazer de nossa vida um exemplo, cumprir nosso ministério com amor e dedicação, lealdade e fidelidade, pois tudo isso está registrado no livro de nossa vida. Deus é tão justo que prometeu esquecer nossos pecados, sarar as nossas feridas, se propusermos nos reconciliar, nos corrigir, melhorar de vida, assumir uma vida correta. A balança da justiça tem 2 pratos, e um deles de cada lado, sendo um do bem e o outro do mal. E no prato do bem, da justificação, da aprovação, da salvação, sempre aparece a gratidão de Deus, por tudo de bom que fizemos, pois Deus e seus santos não esquecem e não são ingratos. Deus prova a nossa vida inteira e pesa na balança da justiça os atos que na terra praticamos, para nos dar o lugar que mereçamos. Muitas pessoas acabam sendo salvas pela misericórdia de Deus, de seus santos, que não esquecem das coisas boas que eles fizeram, pois Jesus disse que seríamos julgados pelas nossas obras. Mas o que fizeram coisas boas na vida, que tiveram desconto nas suas fraquezas e falhas, por se arrependerem, podem merecer o lugar do descanso nos céus. Por isso, temos que agradecer por tudo o que acontece na vida, mesmo que nós nem vemos e fomos livres, pois dar graças a Deus e aos seus santos é uma espécie de gratidão. Como diz nosso hino: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que haverias de vir, porque assumiste o teu grande poder. E por isso somos reconhecidos, damos graças, agradecemos por Jesus nosso Senhor, pela Virgem Maria, Mãe do Senhor, pela Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, pelo Santo Irmão Aldo, profeta e supremo pastor, e por todos os santos que velam e rogam por nós em todos os instantes. O que Deus e os seus santos fazem por nós devem ser reconhecido, agradecido hoje. Não deixem para amanhã. Estes santos estão ao nosso lado, em qualquer lugar, em qualquer momento.
podemos estar em comunhão com eles através da oração. Agradeça a eles de todo o coração. Um coração sempre atento e disposto a agradecer será ainda mais abençoado. Obrigado, Senhor Jesus, Mãe Virgem Maria Santíssima, Santa Avó Rosa, ao Senhor Santo Irmão Aldo, por tudo que nos fazem e por não esquecerem o que fazemos por esta igreja. Pelo reino dos céus, nos dando bênçãos e graças santificadoras. Irmãos, desta primeira parte, eu quero apenas resumir aos irmãos, dizendo que a nossa vida é uma bênção preciosa que Deus nos concede. A oportunidade de respirar, de contemplar, de conviver com as pessoas, é uma bênção preciosa. Somente isto já deveria ser na vida de cada um de nós algo de grande gratidão a Deus. Mas vai muito mais além. Deus, Ele nos abençoa, Ele nos protege. Ele formou santos poderosos para estar ao nosso lado nesses dias, neste momento que estamos vivendo. Momento em que o mundo passa por aflições, que muitas pessoas no desespero, na angústia. Deus tem formado santos gloriosos. Um profeta, o Espírito Consolador, uma santa de grande poder e autoridade. Temos estes dois santos poderosos, que representa a autoridade do Pai, representa este poder celestial na nossa vida. Por isso devemos agradecer pela existência destes santos gloriosos, pelo cumprimento da palavra de Jesus, da vinda do outro Consolador e do pastor deste rebanho. Devemos agradecer, irmãos, por tudo que cerca ao nosso derredor, das coisas boas da vida e até mesmo das dificuldades que nós atravessamos. Porque são nas dificuldades que nos aperfeiçoamos, nos aprimoramos. Muitas vezes são nas dificuldades que nós observamos o quanto são pequenos diante do poder de Deus. E que nós precisamos destes santos, precisamos deste poder intrínseco ao nosso lado para superarmos, para vencermos, para que todo mal seja afastado e que a nossa caminhada seja de vitória. Quando reconhecemos isto em nossa vida, temos gratidão, temos paz, temos felicidade. Poderia falar muito mais a respeito deste assunto, mas eu deixo essas palavras ao conhecimento dos nossos irmãos, ao seu entendimento, à sua compreensão. Porque agora nós vamos meditar na segunda parte do nosso boletim. E esta mensagem que nós iremos meditar a partir de agora, fala exatamente deste dia de hoje, a qual nós estamos vivenciando, que Deus e todo o seu poder está permitindo-nos, eu estar aqui transmitindo aos irmãos esta palavra, e os irmãos estar aí no seu lar contemplando este ensinamento, podendo de uma maneira uníssima, nos preparando e conhecendo mais a respeito do poder e da obra do Criador. Por isso hoje nós estamos numa data rememorável, data magnífica em que mais de 2000 anos atrás, Jesus, o Filho unigênito do Pai, estava prestes a finalizar o seu ministério terreno, o seu ministério físico entre o povo. Então foi num domingo antecipando a sua crucificação,
que ele, Jesus, ele chegou a Jerusalém. E é sobre este assunto que nós iremos falar, que a mensagem publicada no nosso boletim fala sobre o Domingo de Ramos. Acompanhe-me na leitura para depois comentar sobre este fato muito valioso na trajetória de Jesus e de cada um de nós nos dias presentes. O Domingo de Ramos foi o dia em que Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém. Isto aconteceu no domingo antes de sua morte e de sua ressurreição. O Domingo de Ramos ganhou este nome por causa dos ramos colocados no chão diante dele, Jesus. Estava chegando a Páscoa judaica e Jesus sabia do seu ministério, sabia de sua missão. Ao longo dos últimos anos, ele vinha viajando por muitos lugares, pregando, curando os doentes, realizando grandes milagres. Agora, ele era um homem muito conhecido entre os judeus da Judéia e da Galileia, mas também tinha inimigos poderosos entre os líderes religiosos. Neste domingo, quando se aproximava de Jerusalém, Jesus mandou 2 de seus discípulos para um povoado, aonde deveriam trazer um jumento, um animal usado para transporte de carga e até mesmo de pessoas naquela época. Eles seguiram suas instruções, trouxeram o pequeno animal e mantos foram colocados sobre o jumento e Jesus montou sobre ele. São Lucas, o evangelista, registra que, conforme Jesus se aproximava de Jerusalém, ele olha para a cidade e chora por ela. Já prevendo o sofrimento a que passara na cidade. Uma multidão ouviu que Jesus estava vindo para Jerusalém e foi ter com ele, aclamando-o como o Messias, o Salvador prometido por Deus. As pessoas estenderam seus mantos pelo caminho. Outros espalhavam ramos de palmeiras que haviam cortados no campo para que Jesus pudesse passar. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam em alta voz: Hosana, bendito o reino que vem, o reino do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Assim Jesus entrou em Jerusalém, montado no pequeno animal e seguido por uma grande multidão que lhe dava as boas-vindas. A notícia se espalhou por toda a cidade, todos ouviram que o Salvador tinha chegado e ficaram na expectativa de ver o que Jesus iria fazer. E esse episódio também é conhecido como a entrada triunfal de Jesus. Jesus passou os próximos dias ensinando no templo de Jerusalém. Depois, na sexta-feira, ele foi julgado.
condenado e crucificado, a pedido de alguns que, incentivados por Caifás, gritavam: crucifiquem-o. Mas, uma semana depois do domingo de Ramos, Jesus ressuscitou, glorioso, vencendo o poder da morte. Ao entrar desta forma em Jerusalém, Jesus estava mostrando que Ele é o reino, aliás, que Ele é o Rei, o Salvador, enviado por Deus. Mas Ele não vinha com motivações pessoais ou políticas. Jesus veio em paz e vinha para estabelecer o reino de Deus, que é espiritual. Selar uma nova aliança com o Pai e dar a oportunidade de salvação a tantos quanto o seguissem. Jesus daria a sua própria vida como homem para que nós pudéssemos viver espiritualmente. A doutrina que Jesus nos legou, ou seja, o seu evangelho, foi e será sempre a mais perfeita em matéria de religião, de moral, razão pela qual Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O início desta Semana Santa nos faz recordar o grande valor de nosso amado Jesus. Por isso elevamos honra, glória, adoração ao nosso amado Jesus Cristo, pela sua gloriosa missão de nosso Senhor e Salvador. Irmãos, irmãs, creio que puderam ouvir esta leitura. Creio que também aí no seu lar, ao ouvir esta mensagem, puderam fazer uma reflexão de vida. Qual a causa da vinda de Jesus? É exatamente a razão pela nossa salvação. A razão principal é para trazer a regeneração aos mansos e humildes de coração. E quando nós lembramos a história de Jesus, o momento em que ele chegava a Jerusalém, em que as pessoas colocavam ramos sobre o seu caminho, estendendo até seus mantos sobre o caminho para que Jesus passasse. Mas qual foi a reação de Jesus, irmãos? Qual foi a reação do Mestre ao contemplar a cidade? Ele chorou. Lágrimas escorreram. Por que Jesus chorava? Porque ele contemplava, irmãos, que no meio daquele povo, ali estavam aqueles traidores, estavam aqueles que não criam na sua palavra, aqueles que não se humilhavam diante de Deus, que não se humilhavam para uma vida regenerada e de salvação. Gostaria que o senhor, a senhora, lembrando deste fato do passado, e sendo hoje este domingo de Ramos, data memorável deste acontecimento, não vamos ficar presos ao fato do acontecimento há mais de 2000 anos, mas vamos meditar hoje. Jesus olhando da glória do Pai, qual o sentimento que Ele tem para com a sua pessoa, irmão? Para com você jovem,
para com a sua família? Qual o sentimento de Jesus olhando para nós hoje? Lembrando da data em que ele entrou em Jerusalém. Jesus estar alegre, estar feliz com a nossa conduta? Nós precisamos entender isto, irmãos. Porque não é o que aconteceu no passado. Jesus, ele foi, é e será até o fim o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Hoje, ele, Jesus, ele está nos proporcionando a oportunidade de salvação. O seu sacrifício não foi apenas naquele tempo, é hoje, irmãos. O sacrifício de Jesus, ele é presente, ele é atual. Ele está lutando pela nossa salvação. Foi o que ele fez, ele pregou, ele falou, ele anunciou a renúncia, o perdão dos pecados para uma vida consagrada, uma vida santificada, como santificado é o Pai que estás nos céus. Agora olhe, como Jesus está te enxergando neste momento. Será que ele está enxergando da mesma maneira como ele avistou aquela cidade e contemplar pessoas de corações ímpios? Pessoas que traziam consigo rancores, que traziam orgulhos, e até mesmo diziam ser autoridades das leis religiosas. Por isso eu digo, irmãos, não é por estar na igreja, mas o que depende é de como está a sua situação espiritual, de como estão os seus atos para com o reino dos céus. Como está a sua obediência à doutrina desta igreja? Como está a sua fé em Jesus, a sua fé na Santa Avó Rosa, a sua fé no profeta irmão Aldo? Porque se a sua fé está firmada no poder destes santos, se a sua fé está nos princípios desta doutrina apostólica, se a sua obediência e consagração à disciplina desta igreja estar com toda a prudência, irmãos, creia que Jesus está feliz, que a Santa Avó Rosa está feliz, que a sua pessoa está fazendo valer o que Jesus fez, o sacrifício na cruz por nós. Mas durante esta semana, faça uma reflexão de vida. Durante toda esta passagem, durante a semana, reúne a sua família, pais que têm os seus filhos, crianças que têm os filhos jovens, adolescentes. Tenha um tempo para reunir a família, conversar a respeito das coisas espirituais, conversar sobre a tua vida nesta igreja, o que representa a igreja para a sua vida, o que representa Jesus no seu viver, o que representa o irmão Aldo, a Santa Avó Rosa. Conversem, dialoguem entre si das coisas celestiais, do que é mais importante, do que é mais valioso, irmãos. O que está acima de tudo, que é o reino dos céus. E eu disse na reunião de ontem, na reunião de sábado, que nós temos uma experiência material, mas somos a essência espiritual. O nosso corpo é passageiro, um dia ele se acaba, mas o que perdura será o nosso espírito. Agora, não sejamos aqueles que causam a Jesus o entristecimento. Não sejamos aqueles que causam a Jesus chorar por ver em nós fraqueza, por ver em nós pecados. Não sejamos assim, irmãos. Não apenas lembramos do fato dele entrar em Jerusalém, não apenas lembramos da Semana Santa, não apenas lembramos do seu sacrifício, mas trazemos isto na parte real, para o momento que estamos vivendo. Se tudo que ele fez
estamos vivendo, se tudo que Jesus fez está sendo praticado na nossa vida, isto é comemorar a ressurreição de Cristo. Neste domingo é rememorado quando ele entrou a Jerusalém. No próximo domingo é comemorado a sua vitória sobre o poder da morte. A ressurreição de Cristo, a vitória dele sobre o poder do mal. Por isso ele afirmou: eu sou o pão vivo que desceu dos céus, e quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, irmãos, vamos nos alimentar de Jesus, vamos viver por Jesus. E o que é alimentar de Jesus? O que é viver por Jesus? Alimentar é receber esta palavra, é receber estes ensinos e praticar. Quando praticamos, estamos vivendo por Ele, na obediência, na consagração, sendo disciplinado, sendo pessoas de caráter de honra, sendo pessoas de exemplo na sociedade, na família, no lar, na igreja, sendo pessoas que exerçam um ministério de gratidão, um ministério de glória. O convite que eu deixo aos irmãos nesta oportunidade, finalizando a mensagem sobre o Domingo de Ramos, é que possamos valorizar tudo que Jesus fez por nós, que Ele possa estar do seu trono, olhando para nós e contemplando nós, da mesma forma como puderam ouvir a voz do Espírito Santo dizer, no batismo de Jesus: este é o meu filho, em quem eu me comprazo. E daquela mesma maneira como puderam ouvir aquela voz, possa Jesus dizer, junto com a Santa Vó Rosa, junto com o irmão Aldo, ao nos contemplar: este é o meu filho, esta é minha filha, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer de abençoar, em quem eu tenho prazer de proteger, em quem eu tenho prazer de livrar dos perigos, porque não mede esforço para me obedecer, para viver a doutrina, para praticar o evangelho do reino dos céus. Pois esta igreja é o caminho, a doutrina aqui anunciada é a verdade. E aqueles que recebem desta graça e desta bênção, têm vida e vida em abundância no seu espírito. Que o real significado da vinda de Jesus seja pela tua salvação, seja pela tua consagração ao reino dos céus. Finalizo esta mensagem agradecendo pela sua atenção a estes ensinos. Creio que poderíamos aprofundar mais a respeito, mas não é falar muito que poderão compreender o significado, mas do pouco que ouviram, pratique na sua vida. Eu tenho certeza, tenho fé, que se alegrará a Jesus, ao Pai, à Mãe Virgem Maria, ao nosso profeta irmão Aldo e à Santa Vó Rosa. Agora nós iremos ouvir mais uma apresentação pelos componentes do coral, a apresentarem o hino intitulado Vem a Jesus. Deixe o mundo, venha se entregar a Jesus. Deixe Ele agir, deixe Ele te transformar, e que a garantia da sua salvação seja pelos princípios deste Evangelho que nos leva ao reino dos céus. Vamos acompanhar o hino Vem a Jesus.
Nesse momento, quero mais uma vez agradecer a atenção de todos, agradecer a sua reverência durante a transmissão desta reunião. Mesmo estando no seu lar, mas dedicaram este tempo ao reino dos céus. Dedicaram a sua atenção, deixando alguns afazeres, deixando de estar despercebido com alguma coisa, mas voltando o seu pensamento, voltando a sua reverência para esta reunião online. Então, por isso, sejam grandemente abençoados. E eu quero lhes convidar neste momento, no ato de reverência, no ato de submissão, com os seus olhos fechados, com as suas mãos erguidas aos céus, a orarmos, finalizando a nossa reunião. Em reverência, oremos. Santo irmão Aldo, Santa Avó Rosa, santos de grande poder e autoridade, que representa toda a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo, neste momento, encerrando mais uma reunião em nossa sede, reunião esta transmitida a milhares de pessoas que estão nos acompanhando, irmãos e simpatizantes. Santo irmão Aldo, neste momento, eu peço a intercessão dos céus em favor das orações que eles estão fazendo. Muitos clamando por algo que estão atravessando em sua vida, momentos difíceis, outros até mesmo reconhecendo alguma fraqueza, algum erro, até mesmo reconhecendo que muitas vezes tem entristecido ao Senhor profeta, tem entristecido a Senhora Santa Avó Rosa, tem te entristecido, ó querido Jesus. Mas neste momento de oração, estão reconhecendo e estão querendo mudar a sua vida, estão querendo fazer o melhor, ter uma vida consagrada, ser santificado como é o nosso Pai Celestial. Eu peço por essas pessoas que possam ser regenerados, possam ser transformados, possam ser abençoados, fortalecidos e revigorados nesta fé apostólica, e que eles possam ser merecedores de toda a graça, de toda a bênção reservada aos filhos de Deus, que possam haver nos seus lares, nas suas famílias, a paz, a harmonia, o regozijo, a presença dos anjos do Senhor. Neste momento também eu clamo por aquelas pessoas que estão aos hospitais, aos cuidados da medicina. Santo irmão Aldo, Santa Avó Rosa, Jesus bendito, leve até estas pessoas o refrigério, leve a elas o conforto, a paciência, a compreensão, e se sendo da vontade dos céus, realize o milagre, conceda o alívio do seu sofrimento, e sendo esta vontade cumprida, possam prolongar os seus dias nesta terra, testemunhando deste poder. Rogo também neste momento, por aqueles que não podem estar presentes em nossas reuniões, mas estão acompanhando nos seus lares, e com muita fé, com muita confiança no poder desta igreja, ministrado pelo Senhor irmão Aldo, ministrado pela Senhora Santa Avó Rosa, pela presença de Jesus entre nós, pela sua segunda vinda, e também sendo confiantes no poder da Senhora Mãe Virgem Maria Santíssima. Eu peço que abençoe a essas pessoas, abençoe a esses internautas, abençoe esses ouvintes, abençoe o seu lar, a sua família, que todo mal seja afastado e que haja paz, haja a harmonia em cada lar. Rogo também pelos nossos jovens apostólicos, seja pelos aqueles jovens que estão ouvindo pela primeira vez os conhecimentos doutrinários desta igreja, possam a todos ser conduzidos pelos céus, havendo reconhecimento dos erros, do pecado, sejam esses jovens fortalecidos, sejam eles triunfantes nesta caminhada. E neste momento também, eu peço, em prol de toda a humanidade, a misericórdia divina. Pai Criador, o Senhor sabe e conhece, e tudo é feito ao teu tempo, na tua permissão, ó Pai. Daí te clamar neste momento, misericórdia pelos aflitos, misericórdia pelo momento que estamos atravessando. Peço também
pelos pedidos de orações que foram colocados sobre esta caixa de pedido de oração. Que os teus filhos, confiantes no poder da igreja, possam ser eles abençoados, ser solucionado aquilo que eles necessitam para as suas vidas. E agora, encerrando esta reunião, despeço-os na tua paz, na tua graça, na tua bênção preciosa, e rogo que tenham todos eles uma semana que se inicia, uma semana abençoada, repleta, protegida pelos anjos do Senhor. Que seja o viver de cada um deles conduzido pelos céus, e que seja uma semana, ó Pai, na vida de todos os seus filhos, uma semana de reflexão, rememorando a chegada de Jesus, ao recebimento que foi dado por aquelas pessoas, e até mesmo a sua crucificação e a sua ressurreição, vencendo e cumprindo a sua missão de nos trazer vida e vida em abundância à nossa alma. Por isso seja para todos os nossos irmãos e internautas uma semana de reflexão, de meditação no grande poder do Senhor Criador em prol de nossa salvação. Assim nós louvamos e agradecemos e exaltamos a todo o poder celestial, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor a todos.